Dado momento em João 6, depois de um duro discurso de Jesus, Jesus olha para os discípulos e pergunta assim: vocês também não vão embora? Porque todos tinham saído. Aí uma hora Pedro olha para Jesus e diz assim: para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não se tratava ali de uma questão geográfica, que eles não tinham lugar para ir, mas para onde nós iríamos se não fosse o Senhor? Para onde nós iríamos se não fosse o Senhor? Pedro colocou o coração dele dizendo assim: Deus, não temos para onde ir, não há outra saída, não há outro caminho, é só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando nós erguemos nossas mãos, ergue as suas mãos, declaramos assim: Deus, nós não temos para onde ir, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós declaramos nossa dependência do Senhor, nós não temos para onde ir. Sim, nós pertencemos ao Senhor, o Senhor pagou um preço por nós. O mais desejável, todos te amam. Tu és o desejável das nossas almas, e todos te amam. E és o mais amável, o mais desejável, todos te amam. Sim, Senhor, nós não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós podemos pensar em muitos caminhos, em muitas propostas, em alternativas, mas só Tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas podem tentar dizer quem nós somos, podem tentar nos definir pelo que fizemos, mas só Tu tens as palavras de vida eterna. Os nossos erros do passado, as coisas que fizemos no passado podem tentar nos definir, mas só Tu tens as palavras de vida eterna. É o que sai da Tua boca que define quem nós somos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aplauda aí o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. Aleluia. Amém. Pode se assentar um pouquinho. No último feriado, nós tivemos a primeira ação do Na Rua. E foi uma bênção, querido. Eu queria chamar o nosso amigo William. Will, corre aqui. Conta pra nós como é que foi. A gente quer ouvir um pouquinho. E aí, galera, boa noite, beleza? Beleza? Gente, a gente fez a primeira ação, foi no dia da Sexta-feira Santa. Não lembro que dia específico da semana. Não lembro. Dia 15. Acho que foi dia 15. E foi uma bênção, assim, muito bacana a gente estar aqui hoje cultuando a Deus e ter esse momento de aprender mais e crescer em Deus, mas o objetivo nosso também é ir para fora das quatro portas aqui, das quatro paredes, e levar o Evangelho, levar o amor de Cristo, aquilo que nos alcançou. Eu queria compartilhar com vocês algo bem rapidinho. A gente estava aqui na porta agora e tinha um rapaz ali na frente, ali, a Bia falou assim: Will, tem um cara ali na frente, vai ali falar com ele ali, não sei o que ele está olhando. Eu fui falar com ele, falei: e aí, cara, beleza? Quer entrar aí? E ele falou assim pra mim que não, eu estou trabalhando, eu tenho 10 minutinhos só de intervalo, e eu vim aqui adorar por causa que eu senti a presença do Senhor aqui. E, cara, assim, eu fui constrangido pela fé dele. Falei: Senhor, que me leve nesses 10 minutinhos que eu tenho de intervalo a te adorar e te buscar como ele fez. Mas eu senti algo de Deus, assim, poderoso, dizendo: vocês têm a essência, vocês têm o meu coração, compartilhem. Gente, queria chamar o Gustavo aqui. O Gustavo vai trazer um testemunho rapidinho de como foi lá.
E aí, galera, boa noite, tudo bem? Vou tentar ser meio breve, para não tomar muito tempo. Mas, como ele disse, foi uma bênção, né, a experiência que a gente viveu lá. E uma em específico que aconteceu comigo, a gente estava no semáforo lá. E chegou uma hora que acabou os copinhos que tinham a palavra que Deus tinha direcionado para a gente estava com os copinhos sem nada, assim. Aí o William desafiou a gente, vamos abordar o pessoal da rua agora, né? A gente estava, a princípio, abordando os carros. E eu me afastei um pouco e fui num canto lá, onde tinha um rapaz vendendo algumas artes que ele faz com gesso. Aí eu fui lá, orei por ele, abençoei a vida dele e tudo mais, e daí tinha um outro senhorzinho, assim, um senhor não, devia ter uns 50 anos, e ele estava vendendo balinha, assim, na rua. Eu vi que ele estava meio triste, assim, encostado no lixeiro. Só que antes de ir para o evangelismo em casa, eu estava saindo, né, tinha me arrumado e tudo mais, e não ia levar nada, carteira, né, ia só, porque a gente ia fazer só no semáforo. E daí tinha um dinheiro, assim, sabe, R$30, assim, num cantinho. Aí o Espírito Santo me incomodou, falou, pega esses R$30 e leva. E eu peguei os R$30, coloquei no bolso e levei, né, só obedeci. E acabei esquecendo desse. Aí depois eu, né, voltando lá, eu fui conversar com esse rapaz da balinha, né? Daí conversei com ele, tudo bem? Ele falou, tudo bem, estou aqui vendendo essas balinhas, eu sou lá do norte do Brasil, então eu vim para cá, só que, cara, tá difícil, tudo mais aqui. E eu comecei a orar para ele, ministrei a vida dele, né? Falei algumas palavras de conhecimento. E orei pela vida dele e abençoando as vendas dele também. Daí eu, né, depois disso, perguntei se ele queria entregar a vida para Jesus e tudo mais, e saí, encontrar com a Natasha, né, minha esposa. Aí, a hora que eu cheguei com a Natasha, o Espírito Santo me lembrou do dinheiro, dos R$30, para ofertar na vida dele. Aí eu voltei lá a conversar com ele, né? E eu falei, irmão, Deus mandou ofertar isso na tua vida, né? E a hora que eu dei o dinheiro na mão dele, ele começou a chorar. Chorou assim até, eu sou muito chorão também, estou me segurando aqui para não chorar. Mas assim, ele falou, cara, é a resposta de Deus mesmo, porque eu estava vendendo essas balinhas porque eu não tenho o que comer em casa. E eu queria só comprar uma farinha, porque farinha eu consigo comer com leite, eu consigo comer com água, e é uma coisa barata, assim. E daí aquilo me arrebentou já, né? E aí eu falei, cara, então é uma resposta de Deus na tua vida, um pouquinho, ele mostrando um pouquinho do amor dele na sua vida, né? E ele ficou, agradeceu, chorou, me abraçou um monte, eu abracei ele, falei, cara, presente de Deus. E daí depois ele falou, daí até a Natasha perguntou, você vai vender tuas balinhas agora? Ele falou, não, eu vou lá comprar comida para mim, né? Estou com fome. Aí pegou e foi, e a gente foi se reunir para compartilhar com todo mundo o que tinha acontecido, as experiências, né, tudo mais. E, de repente, ele voltou com umas 6 sacolas, assim, eu não sei como que ele conseguiu, acho que multiplicou, Deus multiplicou aqueles R$30, assim. Queria eu entrar no mercado com R$30 e sair com tudo aquilo, né? Ele falou, cara, tinha comprado feijão, arroz, iogurte para o neto dele, e ainda sobrou R$5. E ele voltou para agradecer a gente orou por ele e tudo mais, né? E aí eu peguei o número dele e convidei ele para vir para a igreja, né? Para a gente dar um direcionamento para ele e tudo mais. E ele veio. No domingo de manhã, eu até mandei na Rede Branca, né? Ele chegou ali na frente, ele veio meio constrangido, a gente abraçou ele, né? Nossa igreja é marcante por isso, né? Uma igreja que ama muito, então ele se sentiu super à vontade, ele assistiu o culto, ele quer vir na sexta-feira, ele falou, eu vou trazer minha família, vou trazer minha nora, não sei o quê, vou vir com todo mundo. Então, assim, claro que a gente teve várias experiências lá com o carro, né? Mas, assim, isso me marcou muito. E como a gente estava conversando, né? Se tudo isso foi só por ele, já valeu a pena, porque uma vida, né? Os céus fazem festa com uma vida, então valeu muito a pena. Então, eu quero trazer isso para vocês, assim, para incendiar o coração de vocês, sabe? É uma bênção estar aqui, mas muitas pessoas lá fora estão morrendo sem Jesus, sabe? As pessoas estão, assim, desesperadas, buscando em várias coisas, em álcool, em droga, em festas, em relacionamentos, mas a gente sabe que o único que pode preencher é Jesus, e as pessoas estão gritando lá fora, o mundo tá sangrando lá fora, então depende de nós, sabe? Um ato de se encorajar, e a gente sabe que não é uma escolha, é um mandamento de Deus, você ir e levar a palavra. Então, assim, eu quero encorajar vocês, que no próximo evangelismo que a gente fizer aqui na rua, que você sinta isso no coração, sabe? Deus conta com você para carregar essa cruz junto com Ele, sabe? Então, assim, seja um canal de Deus onde você estiver, independente se for no ato do evangelismo, né, no teu trabalho, na faculdade, onde for na tua família, seja um canal de Deus, sabe? Não é fácil, às vezes a vergonha toma a gente, né? A gente fica meio constrangido, mas assim, é só dar um passo. O primeiro é meio difícil, o segundo sim, também, mas assim, isso vira um estilo de vida, sabe? Então, eu quero encorajar vocês para isso. Amém? Obrigado. Vou chamar a Thay vai trazer uma palavrinha também para a gente. A Thay teve uma experiência bem bacana. Gente, quem não foi, só para a gente esclarecer,
a gente distribuiu copinhos de água e nesse copinho a gente colou algumas palavras que Deus deu para a gente. Então, no copinho tinha uma palavra específica e a gente distribuiu para as pessoas. Boa noite, gente. Então, a minha experiência mais rápida foi nos carros, e quando a gente estava distribuindo as águas, ainda com a palavra, eu abordei uma mulher no carro e eu achei até que ela nem abriu o vidro, porque ela estava bem distraída, assim, ela nem estava olhando. E quando eu entreguei a água para ela, eu falei que Deus tinha uma palavra para ela, que Deus ele queria tratar na vida dela, ele tinha algo para a vida dela. E quando ela leu a palavra, eu lembro que a palavra era processo. Ela nem conseguiu me agradecer, porque ela começou a chorar muito. Então, eu tenho certeza que não era um simples copo de água. Deus ele tem trabalhado muito nesses evangelismos, e eu creio que no próximo vai ter mais gente, mais pessoas vão ser impactadas, mais o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas. Para a gente finalizar aqui, a gente tem nosso próximo evangelismo marcado para o dia 14 de maio agora. Eu estou convidando vocês a estarem com a gente, mas Deus convoca vocês para estarem lá. O Gustavo falou assim, da nossa parte é um convite, da parte de Deus é um mandamento. E quem não obedece está em desobediência, e desobediência é pecado. Fica aí, beleza? Gente, brincadeiras à parte, queria chamar hoje, está com a gente o Fernando, junto com a Luceni, a Helena. Levanta aí, gente, povo lindo. Eles são os pastores da Igreja Presbiteriana Independente, lá de Guaratuba. Vem aqui, Fer. O Fer vai estar trazendo a palavra para a gente hoje à noite aqui. O Fernando liderava os jovens quando a gente era da IPI, ali no Água Verde. E é um dos nossos mentores, assim. A gente tem uma gratidão eterna, assim, pela vida do Fer, pela Lu e por tudo que eles agregaram. Eu tenho certeza que hoje, o que ele falar aqui, assim, não se distraia. Não mexa no celular, não fique, sabe, a par de tudo que Deus vai fazer, porque Deus vai falar. Prepara o teu coração, amém? Vamos orar pelo Fer, estenda a sua mão aqui. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela disposição, Pai, pela disponibilidade do coração do Fer, Pai, em vir aqui, Pai, nos servir, Senhor, trazendo da Tua palavra, Pai. Fala com o Teu povo aquilo que o Senhor já falou com o Fer, Deus. Em nome de Jesus, que ele seja a Tua boca aqui um canal de bênçãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Valeu. Um abraço grande, né? Fala, galera, tudo bem? Eu espero que essa noite seja um tempo assim bem gostoso da parte do Senhor, porque eu sou tão pecador quanto você e preciso dele igualzinho você precisa também. Então, assim, a minha expectativa é que ele faça alguma coisa por nós, por graça e misericórdia, para que a gente não saia daqui da forma que a gente entrou. Amém? Vamos então orar mais uma vez com relação a isso? Coloca assim a mão no seu coração, sabe, e fala para o Senhor assim sobre as suas expectativas, do jeito que você sabe aí, sabe, assim, Ele escuta tudo aquilo que você tem. Você chegou aqui angustiado, entristecido, se você chegou aqui assim feliz, se você chegou aqui às vezes assim cheio de nhaca ou pecado, sabe, fala isso tudo para Ele aí, fala, muda aí, porque o negócio está feio, cara. Sabe, fala aí para o Senhor o jeito que está o teu coração, porque eu não conheço o seu íntimo, mas Ele conhece, Ele deseja fazer algo por amor a mim e a você. Se você reter isso, se você sair daqui do jeito que você entrou, às vezes, você vai deixar de ser abençoado, cara. O cara está aí para te abençoar, entendeu? E Ele quer te abençoar, é como se Ele estivesse te dando um presente nessa noite, e você vai recusar. Então, tipo assim, fala para Ele, cara, muda hoje, muda minha história, muda meu coração. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, isso aqui não é uma reunião social, Senhor. Isso aqui não é, Deus, sabe, a razão disso aqui é o Senhor, Deus. Pai, se não for o Senhor sendo engrandecido, movendo, curando, restaurando, se revelando, Senhor, aqui nessa noite, Pai, não faz sentido nenhum a gente estar aqui, Senhor. Eu não saí, Deus, de Guaratuba, Pai, sabe, deixei lá minhas coisas, meus afazeres, Deus, sabe, para vir aqui falar alguma coisa bonitinha, Deus.
Eu vim aqui, Senhor, porque eu te amo, cara. Eu quero muito, Senhor, cumprir o meu propósito, Senhor, como filho, Pai, nessa noite, Deus. E eu peço que o Teu Espírito, Senhor, Deus, seja abundante aqui nessa noite, Senhor. Encontre graça, Senhor, Deus, no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, Deus. E nós estamos todos no mesmo balaio, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos, Deus, que o Senhor intervenha nas nossas vontades, nas nossas decisões, Senhor. Nós precisamos que o Senhor faça algo por nós, muito mais do que o Senhor já fez, Pai. Então, Deus, por amor e misericórdia a nós, move as águas. Doce Espírito, seja livre para soprar um vento novo aqui nessa noite. Sopra um vento novo, Senhor Deus. Parece que esse mundo, Senhor Deus, deixa a gente tão pesado, Senhor Deus. Parece que o mundo coloca bolas nos nossos pés, Senhor Deus. E a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Deus. O que nós queremos nessa noite é só ser livre em Ti, Senhor. Então, Deus, fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos Te ouvir. Abraça-nos nessa hora, papai, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, seja livre para passear aqui, Senhor. Distribui aqui, Senhor Deus, algumas palavras, papai. Senhor, aqui está a Tua igreja operante, poderosa, Senhor Deus, cheia de autoridade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos revista nessa hora, Senhor, de toda a autoridade, Pai. E move aqui no nosso meio, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, sair daqui entendendo que esta não é uma reunião normal, Senhor. Que aqui está um povo anormal, Senhor Deus. Onde um povo que Te ama, Senhor Deus, e que foi levantado para fazer história, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Te amamos, Senhor. Fica conosco, papai. Te amamos. Tu és tudo para mim, tudo que eu tenho. Não há nada mais precioso nessa vida do que Te amar. Eu Te amo cada dia mais. Te amo, Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22. Eu queria, antes de começar, assim, parecendo aqueles... Tem o ritmo, né? Agradecer demais ao brother, queridão. Cara, obrigado pela confiança. Tá bom? Não acredita muito, assim, no que eles falam, não. Essas coisas... Mas valeu, cara. Eu espero, assim, que... o Senhor continue mesmo Te usando para mudar uma geração, cara, que está carente da presença de Deus. E é nós, cara. Nós vamos, entendeu? Nós vamos estar lá no Maranata, daquele jeito que nós cantamos. Vamos estar lá, cara. E eu espero que o nosso cesto esteja cheio, né? Valeu, cara. Brigadão, viu? Mateus 22... William também, Sil, toda a galera lá do Sítio Louco. Tio Emerson, né? Mateus 22, a partir do versículo 34, vai dizer assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou, presta atenção, 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os caras queriam indagar Jesus, os caras queriam pegar Jesus de tudo quanto é jeito. Eles vinham para Jesus o tempo todo querendo de alguma forma pegar Jesus no laço, laçar Jesus de alguma forma, e os caras falaram,
já que Jesus está lá, vamos lá, né? Quem sabe agora vai ser a hora da gente dar a rasteira nele, né? E aí eles vão e dizem assim, eita glória, eles dizem assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus, com toda a sua sabedoria, amém? Está aqui comigo? Jesus, com toda a sua sabedoria, vai dizer assim, presta atenção nesses dizeres de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Vou ler mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. Agora eu queria começar assim fazendo uma pergunta para você. Por que é que você está aqui? Por que é que você veio parar aqui nesse mundo? Não estou dizendo aqui na igreja. Mas você já parou para pensar por que é que você está aqui? Por que é que Deus fez um povo assim tão diferente? Uns gordos, né? É nós, Samuel. Uns gordinhos, outros mais magrinhos, entendeu? Assim, uns que era gordo e de repente ficou magro igual o Emerson. Deixa eu contar uma coisa aqui. Cara, quando eu conheci o Emerson, ele era assim, desse tamanho na altura, mas desse tamanho também na largura, cara. Ele era muito gordo, ele era desse tamanho assim. E eu me lembro que a primeira vez que nós chegamos na igreja, nós fomos fazer uma dinâmica que falava sobre você, um trabalho de equipe. E eu fiz uma teia assim, todinha de cordão, sabe, assim, de cordão, um cordão todo entrelaçado. E a ideia era a gente passar todo mundo desse lado de cá para o outro lado do cordão, da teia, sem tocar na teia. Não podia. Então era um trabalho em equipe. Cara, nós ficamos assim, foi uma bobeira, tipo quase 1 hora, né, Emerson, fazendo isso. E o Emerson ajudou a passar todo mundo, cara. Só que daí o Emerson ficou pro lado de cá, cara. E ele era gigante, que jeito que ia fazer isso, cara? Não tinha nenhum buraco na teia que cabia ele. E nós passamos o Emerson assim por cima. Então estou te contando isso só para descontrair que ele era o Emerson. Então eu fico pensando, cara, o que é que Deus pensou quando fez assim tanta gente diferente, sabe? Por que é que eu e você estamos aqui, cara? E eu vivia, antes de me converter, uma vida de louco, cara. Eu fazia festa. Então, tipo assim, eu vivia para tudo quanto é lado, sabe, assim e tal. E de repente, cara, eu assim estava num emaranhado de pecado e eu comecei a parar, a pensar sobre isso. Falei, cara, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Tinha tantas feridas, cara, no meu coração, tinha tanta coisa que doía dentro da minha alma e eu pensava, cara, por que eu estou aqui? Eu sei que você é um Deus bom, mas por que é que eu estou aqui nesse mundo? Por que é que já aconteceram tantas coisas ruins? Sabe por que é que você permitiu isso acontecer na minha história? Sabe, eu estava cheio de questionamentos. Eu fui para Jesus assim, quando eu não tinha mais jeito, eu falei para ele, eu disse, cara, se esse negócio que os crentes falam não é conta da carochinha, então é nós. Eu vou te dar um voto de confiança. Falei para ele. E assim, eu tinha um monte de coisa errada e eu fui deixando, eu fui me despindo daquelas coisas erradas que eu fazia e fui me despindo. Cara, e aí eu comecei a ler Atos dos Apóstolos. E eu sempre fui assim um aventureiro, mesmo quando eu me converti, eu falei, cara, eu não quero casar. Eu quero assim ser alguém que vai viajar o mundo, sabe? Aqueles bem loucão, né? Eu falava, cara, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer pessoas, eu quero ver gente diferente, quero comer comida diferente, né? Sabe? E assim, eu achava que a vida era isso, cara, se resumia nisso. E eu me converto, e assim, eu fico pensando, cara, que Deus olhava lá de cima e dizia, coitado, ele não sabe de nada. E eu me lembro daquele versículo que fala, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, não é aquilo que você imagina. Não é. Não é aquilo que eu e você já sonhamos. Não é algo tão raso. Deus está preparando algo muito maior, algo muito mais extraordinário para a nossa história, para a nossa vida, e essa é a razão da gente viver. Aí quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, cara, que ele vai e resume tudo nesse mandamento. Ele vai dizer: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu fico pensando que Jesus era o cara mais amoroso, é o cara mais amoroso que existe no mundo. Sabe, Jesus, ele é o cara que estende a nossa mão, não como a gente estende, cara. Como a gente estende, às vezes, a mão para alguém que está passando aqui, um carrinheiro, que passou o dia todo catando latinha, cara. E aí ele já não está mais com aquele maravilhoso cheiro. E aí você, sendo crente, fervoroso, você diz: eu vou abraçar ele, e abraça. Jesus, tem misericórdia. Entendeu? Jesus não é assim, cara. Jesus não é assim. Sabe, Jesus vem e abraça o cara como se ele tivesse com o melhor perfume. E aí quando eu olho para Jesus e vejo Jesus nisso, eu vejo Jesus também abraçando a minha vida. Porque às vezes eu não estou cheirando mal nas minhas axilas, porque eu tenho condição de comprar um desodorante. Mas às vezes nós estamos cheirando mal por causa das nossas escolhas. Entendeu? Nós estamos cheirando mal por causa das nossas escolhas, cara. E aí, porque a gente não consegue entender o propósito de nós estarmos aqui. Entendeu? Nós estamos aqui. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, indo para lá. Então nós precisamos de viver aqui, meus irmãos, ansiando estar lá. Ansiando estar lá. Ansiando viver com Jesus lá. A nossa vida não vai terminar aqui. A nossa história não vai terminar aqui. Quando acabar esse culto ou acontecer alguma coisa, a gente, sei lá, for promovido para a glória, a nossa história não acaba aqui. Pelo contrário, a nossa história começa lá. A nossa história começa lá. A nossa história começa lá. E aí quando eu estou nesse processo todo, eu leio Atos dos Apóstolos, eu digo, cara, Atos dos Apóstolos não tem fim. Jesus é uma viagem, então nós precisamos de entrar nessa vibe, cara, e viver isso como propósito. Eu entendi, cara, esse é o propósito de eu existir. Eu vivo para Ele, eu quero viver as experiências com Ele, eu quero andar aonde Jesus deseja andar, eu quero, Senhor, ser apaixonado pelas coisas que Jesus era apaixonado, eu quero viver o tempo inteiro, constante, em comunhão com Ele. E aí quando eu olho para essa palavra, e Ele vai dizer exatamente isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Cara, o que nos estraga é a religião. É a religião. Porque a religião vai colocando limites na gente. A religião vai dizendo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não pode isso, não pode aquilo. Sabe, a religião vai fazendo isso, cara. E Jesus já estava condenando a religião quando estava aqui. Ele estava falando, cara, esses fariseus são uns miseráveis. Esses caras veio para atrapalhar o implantamento do reino na terra. Os caras sabiam da lei de cor e salteado, cara, mas eles não viviam. Eles olhavam para Jesus e queriam o tempo inteiro pegar Jesus no pulo. Entendeu? Mas eles eram sabedores da lei, cara. Eles estavam condenando os caras porque o cara curava no sábado. E ele vai dizer, quem é de você que deixa uma vaca cair no buraco, você vai falar, não, hoje é sábado, não vou salvar a vaca. Você vai perder o dinheiro da vaca? Mais ou menos isso. Entendeu? Porque ele vai dizer, não, até hoje você não salvou essa vaca, porque essa vaca não é sua. Porque o dia que ela for sua, você vai salvar. Porque o coração do cara estavam em pessoas, em amar as pessoas. E é por isso que ele vai dizer, olha, ame ao Senhor. Ele não fala assim, sirva ao Senhor.
Ele não vai dizer serve ao Senhor, Ele não está chamando eu e você para sermos servos. Ele vai dizer em Marcos 15, Ele vai dizer, olha, eu não vos chamo mais servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Ele vai dizer, mas eu tenho vos chamado de amigo. Eu tenho vos chamado de amigo. O cara que é o Todo-Poderoso, velho, está chamando eu e você de amigo. Quem somos nós? Quem somos nós? O cara está nos chamando de amigo, porque ele está dizendo assim, cara, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado por você. Então, quando eu venho aqui, eu subo no púlpito, ou quando eu estou ali tocando, ou quando eu estou servindo, ou quando eu estou no estacionamento, isso precisa de ser uma expressão do amor de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa vida precisa de ser uma expressão. Esses dias para trás, meus irmãos, o ano passado, vivi minha vida toda em Jocum, me converti, fui para Jocum, aí Deus fez esses rebuliços, que queria ser solteiro, me casei, sabe, Deus me deu uma filha, assim, foi aquela coisa do nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem mesmo, literalmente. Deus fez um rebuliço santo, cara. E o ano passado eu estou lá, no dia do aniversário da minha filha. Estamos eu lá, assim, eu estava tendo uns formigamentos no pé, entendeu? Aí quando eu estou tendo esse formigamento, fiz uma consulta online com um neurologista. Ele falou, não, isso aí é uma enxaqueca que dá. Não tem nada a ver, não. Falei para ele, cara, então pede uma ressonância. Ele, não, mas isso não dá para ver no exame de imagem. Eu falei, mas pede, cara. De tanto insistir, ele pediu. Aí ele pediu a ressonância, cara, e eu assim fiz por desencargo de consciência, entendeu? Daí no dia do aniversário da minha filha, nós estamos na sala de casa, Luciane falou para mim, Fernando, você viu o resultado do exame? Eu falei, não, cara, eu tentei olhar pelo celular, não consegui, olha aí no computador, você que está aí. Aí ela foi, abriu, estava escrito lá, tumor expansivo na bainha neural, um tumor na cabeça. Um tumor na cabeça, cara. Sabe o que foi a primeira palavra que veio à minha mente? Você vai morrer. E eu pensava, cara, eu vou morrer. Eu vou deixar minha filha, eu vou deixar minha esposa. O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Sabe, isso era a coisa que mais vinha na minha cabeça. Claro que eu me fiz de forte, porque eu era o sacerdote da casa, eu não ia deixar minha esposa e minha filha mais desesperadas. Eu disse, não, isso vai ser tranquilo. Cara, mas aquela noite eu não dormi. Eu ficava o tempo inteiro maquinando, pensando, eu vou morrer. E o que eu fiz? Entendeu? A minha vida passou, o que eu fiz? E eu não pensava, meus irmãos, diante de Deus, eu não tinha um mínimo de medo da morte. Entendeu? Eu não tinha medo da morte, mas eu tinha medo de quem iria ficar, porque eu pensava, cara, existem pessoas que estão ao meu redor do que eu fiz com o tempo que eu vivi aqui. Será que eu amei suficiente o Senhor? Sabe, será que eu fiz tudo aquilo que o Senhor desejava que eu fizesse? Encurtando a história, em outubro eu fiz a cirurgia, tenho aqui um talho na cabeça, de cá, aqui, e Deus fez um milagre na minha história, entendeu? Sabe, mas assim, daí o que ficou? Cara, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa semana eu fui visitar um brother que teve problema com alcoolismo. E aí eu estava visitando ele é um novo convertido. E que chique a caneca, né? Ele é um novo convertido e ele disse para mim assim, pastor, sabe o que é o negócio? Eu já falei assim para minha esposa que, assim, eu quero só tomar uma cervejinha. Ele falou, só quero tomar uma cervejinha. Sabe, eu não vou tomar mais que uma, eu só quero assim tomar uma, porque assim, às vezes tem dia que eu chego uma pilha em casa e eu quero tomar uma cervejinha, entendeu? Eu não vejo problema nenhum nisso. Falei, sei. Aí ele falou para mim assim, sabe, aí eu dei uma apertadinha assim, ele falou para mim assim, então, meu primeiro casamento, sabe assim, a gente teve problema, o casamento acabou por causa disso.
Porque assim, o que aconteceu? Eu queria tomar uma cervejinha, minha esposa não quis. Falou desse jeito na frente da esposa. Minha esposa não quis. E aí, daí ela não queria, o que eu fazia? Então eu não podia tomar uma cervejinha fora, porque uma cervejinha não ia me fazer muito efeito. Então, o que eu fazia? Antes de eu chegar em casa, eu ia e tomava uma dose de pinga. Ele falou, porque daí eu já chegava em casa e fazia aquilo que de fato eu queria, já que ela não deixava, então eu tomava antes. Entendeu? Ele falou isso. Então assim, eu não quero viver isso de novo. Olha como o diabo faz, gente. Presta atenção. Eu não quero viver isso de novo. Entendeu? Eu não quero viver isso de novo. Então por isso que eu estou falando, eu só quero tomar uma cervejinha. Olha só como é sutil, gente. Aí, claro, eu expliquei tudo para ele. Falei, cara, presta atenção no que está acontecendo. Isso é muito mais espiritual do que carnal. Eu falei, você está colocando a sua vida, você precisa da cervejinha. Isso é porque isso não está certo. A partir do momento que você precisa dela para poder continuar a sua caminhada, ou seja, isso está te prendendo. E aí, encurtando a história, foi isso, eu saí. Quando eu estava saindo assim de carro, meus irmãos, eu entrei no carro e peguei uma avenida assim à beira-praia, lá em Guaratuba. E aí, quando eu estava na beira-praia, o Senhor falou para mim assim, eu estou procurando um povo que é viciado em mim. Um povo que é viciado em mim. Aí, claro, né, gente, como bom presbiteriano, eu quase repreendi em nome de Jesus, porque vício não é de Deus, né? Aí eu falei, como assim, Senhor? Viciado no Senhor? Deve ser o diabo que está falando isso aqui, né? E ele continuou colocando isso no meu coração, é um povo que precisa ser viciado em mim. E eu comecei a pensar sobre aquilo, sabe? Um povo viciado em Jesus. Meus irmãos, o que aquele cara estava me falando é que ele, no seu desespero da alma, entendeu? Ele estava querendo achar uma solução. E ele via que a solução estava naquilo que ele era apaixonado. Uma cervejinha, no álcool, entendeu? Ali estava a paixão dele. E eu queria que você pensasse hoje aqui nessa noite aquilo que te prende, aquilo que é um vício. Muitas vezes na nossa vida, eu já fui um viciado, eu sei que jeito que é isso. Então aí, quando você tem um vício, aquilo lá, meu irmão, toma a sua história, a sua vida, é o primeiro, é a primazia na sua vida. Por que você faz isso? Porque aquilo te dá prazer, porque aquilo te leva, assim, a um monte de coisa legal, entendeu? E aí você se torna um viciado naquilo. Aí eu entendi que era Deus que estava falando que nós precisamos ser viciados nele. E aí quando eu pensei sobre isso, eu lembrei desse versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, o Senhor está nos chamando em amor para ser um viciado nele. Porque o cara ama a cerveja. Quantos de nós, às vezes, um dia já amamos a masturbação? Quantos de nós, muitas vezes, já amamos a pornografia? Quantos de nós já amamos, às vezes, matar as pessoas? E você vai dizer, não, eu nunca fui assassino. Mas a partir do momento que você mata alguém no seu coração, você é um assassino tanto quanto. Então nós somos assassinos. Porque muitas vezes é mais fácil eu pegar e pensar, cara, o Gui é chato demais, eu não quero mais saber do Gui, pronto, mato o Gui no meu coração e beleza. Entendeu? Eu estou sendo tão assassino quanto se eu tivesse matado ele mesmo. E quantos outros vícios, meus irmãos? Quantos outros vícios que a gente tem para o lado ruim da história? Quando Deus deseja levantar uma geração de gente apaixonada por Jesus, cara. Uma geração de jovens apaixonados por Jesus. Sabe, uma geração de jovens que não fica contando conversa, cara, que tem as suas lutas, um povo que sabe que é pecador e que precisa da graça de Deus, mas que ama o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Agora, a partir do momento que a gente coloca o nosso coração, meus irmãos, em coisas que não têm a ver com o Senhor, nós somos roubados. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz quando a gente coloca o nosso coração em coisas que não tem nada a ver com o Senhor. E o tempo passa, meus irmãos. E assim como eu, você pode ser pego de surpresa a qualquer momento com alguma situação que vai te fazer refletir sobre, será que eu amei de fato o Senhor?
Será que eu amei de fato o Senhor? Será que eu amei de fato o Senhor? Eu brinco, e eu brinco assim, mas eu gosto muito de pensar sobre isso. Que nós vamos chegar lá no céu. Eu penso que vai ser assim. No mundo de Bob. Vai ser assim. Eu acho que vai ser um campo muito verde, assim, gigantesco. Pode ser como as montanhas ali quando a gente vai indo para 277, que tem aquelas montanhas lindas ali, né? Eu creio que vai ser assim, aquele fundo com aquelas montanhas, tudo verdinho assim, e uma árvore bem no meio daquele pasto, né? E eu creio que vai ter uma porta, tipo a porta do Big Brother, entendeu? Vai ter uma porta, entendeu? Que, de repente, a hora que chamar a nossa senha, a gente vai entrar para o encontro real. E aí, quando a gente entrar, cara, vai estar tocando aquela música assim, ó. Eu penso tanto nisso, cara, assim, que quando eu conto, eu fico assim, emocionado, que eu imagino que acho que vai ser disso para melhor. E eu acho que vai ser a hora que abrir aquela porta, vai ter um coral de anjos, sabe assim, sei lá, fazendo algum e Jesus vai estar cantando assim: vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Eu penso que Deus vai nos dar a oportunidade de cantar isso, cara. E quando a gente abrir aquela porta, nós vamos ter a oportunidade de falar: cara, como eu esperei para te encontrar. Sabe por quê, meus irmãos? Os nossos olhos não podem estar aqui. E aí então nós vamos ter aquele campo gigantesco. E nós vamos ter a oportunidade de abrir a porta e sair correndo. E Ele vai nos girar como um encontro. Sabe aquele filho que joga nos braços do pai, cara? E Ele gira. Eu e você, cara. Assim, vai girando, dizendo: cara, como eu esperava por esse momento. Esperava por esse momento. Nós vamos ter a oportunidade de cantar como nós cantamos, para um lugar que não tem mais dor. Um lugar que não tem mais dor. Aí esse vai ser o lugar romântico. Entendeu? Mas aí Ele vai falar dos anseios dele. E Ele vai colocar eu e você diante de uma televisão zona, tipo assim. Sabe? E Ele vai dizer: vamos agora assistir? Tudo que você fez lá, eu tinha a maior expectativa das coisas que você ia fazer. Vamos assistir. Aí o anjo vai pôr. Vai ter alguns que vai dizer: ué, será que a televisão quebrou? Jesus vai chamar o Gabriel e vai dizer: quebrou a televisão? O que aconteceu aí na técnica? O Gabriel vai dizer: é que a gente não tem nada para passar sobre ele. O que a gente tem feito, meus irmãos, para passar na televisão? A nossa adoração vai muito além de cantar isso aqui. A nossa adoração precisa de ser aquela que, quando a gente ligar a televisão, nosso cesto esteja cheio. E a gente vai falar: cara, lembra do fulano? Senhor, ele veio! Não acredito, eu lembro aquela vez que eu falei para ele do Senhor, e aí daí eu achei que ele não tinha, que ele não ia estar aqui, então ele veio. Nossa, que legal. Senhor, lembra? O Senhor vai dizer: cara, lembra que eu te falei para você levar os 30 reais? Lembra que você estava duro, cara? Você só tinha aquele 5 e você deu aquele 5 para o cara. Entendeu? A gente vive aqui, mas com os olhos lá. Com os olhos lá.
Por isso, cara, que servir ao Senhor, principalmente para nós que somos jovens. O William disse que eu já não sou mais tão jovem ontem, falou na mesa, só porque eu tenho 42 anos, ele fala, o pessoal mais senhor de idade, né? E eu falei, minha cabeça é de jovem. Agora, nós que somos jovens, meus irmãos, nós que somos jovens, a gente não pode viver na mediocridade. Se você está desanimado aqui na fé, é porque você tem vivido na mediocridade. Você tem se contentado com as migalhas que caem da mesa. Sabe? Deus chama eu e você nessa noite para a gente ir mais fundo. Para a gente fazer história com Ele, cara. Para a gente fazer história com Ele. Para a gente marcar uma geração. Eu ouvindo o Gustavo contar aqui hoje, cara. A hora que ele contou isso, eu fiquei pensando, e ele já tinha me contado isso ontem. A hora que ele estava contando, eu falei, cara, o que é 30 reais, cara? O que é 30 reais para alegrar uma pessoa? O que é? A gente vai lá no Drive-In Burger. Eu morava ali no Portão, quando eu morava aqui em Curitiba. A gente vai lá no Drive-In Burger, você não gasta menos de 100 reais, cara. Você está entendendo que nós conseguimos alegrar uma família, cara, com 30 reais. Porque os caras não têm o que comer, cara. Nós podemos ser resposta de Deus com 30 reais. E se você chorar muito, você pode ser resposta de Deus com 10 reais. O problema é que a gente está pego, está olhando só para o nosso umbigo, cara. A gente está olhando só para nós. Louvor gostoso, sabe assim, unção, essas coisas. E a gente está preso e o povo está pelejando, cara, para a gente sair das quatro paredes. E a gente está preso nas nossas mazelas. Cara, é muita mediocridade. Você quer ser homem mesmo de verdade, cara? Seja aquilo que Deus sonha para você. Seja aquilo que Deus sonha para você. Ser homem de verdade é aquele cara que trata bem a esposa. Ser homem de verdade é aquele que é sacerdote. Ser mulher de verdade é aquela mulher que teme ao Senhor. Que a Bíblia fala, é como o homem achar ricas joias. Sabe? Seja alguém, cara, que sonha o coração, que sonha em cativar o coração de Deus. Porque nada mais nessa vida você vai levar. Nada mais nessa vida nós vamos levar, senão aquilo que nós somos em Deus. E ele vai dizer, não busque tesouros nessa terra. Pelo contrário, busque tesouros no céu, porque lá nem traça e nem ferrugem corrói. Nem traça e nem ferrugem corrói. Aonde eu e você estamos buscando tesouro? Aonde eu e você estamos colocando a nossa história, a nossa vida? O que é prioridade para você, cara? O que é prioridade na sua vida? Sabe? O que é que você acha que você veio aqui para quê? Cara, para pegar todas as menininhas? Para beijar todos os carinhas da igreja? Você acha que você veio aqui para ir lá na frente do computador e ter, sei lá, meia hora de orgasmo lá? Só isso, cara. Se for só isso, é pouco demais. Eu e você somos um trouxa se nós achamos que é só isso. Não é só isso, cara. Deus te criou para ir além. Você está se contentando com pouco. Deus está chamando você para ser uma geração apaixonada por Ele, acima de todas as coisas, e para ser um escritor de história, cara. Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para lugar nenhum, você precisa de ser quem Deus quer que você seja, aonde você está, cara. Aonde você está. Não é porque todo mundo fala besteira que você fala também. Não é porque todo mundo, sabe, fala, porque não sei o que, você fala também. Seja um cara maduro, seja alguém que crê que Deus tem algo a mais para você. Alguém que está vivendo aqui, mas está olhando para lá. É isso que Deus está procurando. E Ele fala, olha, eu não me agrado dos que retrocedem. Deus está chamando um povo que seja ousado. Aonde estão os homens e mulheres de verdade? Cara, que horas que é mesmo as 21 aí? Deus está chamando essa geração, cara,
Deus está chamando homens e mulheres corajosos. Aonde estão os corajosos? Aonde estão os corajosos? Aonde estão aqueles que vão querer dizer sim? Aonde estão? Aonde estão? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os caras que são chamados por Deus dando 1001 desculpa. Nós olhamos para Isaías e ai Senhor, mas nós olhamos para Jeremias, mas eu não sei falar, Senhor. O Senhor diz, então vou botar as palavras na sua boca. Moisés, sabe ser mais algum que quer dar desculpa? Sabe, nós temos a oportunidade, meus irmãos, de fazer a diferença. Sabe, os caras têm aqui um ministério de evangelismo, cara. E nós não estamos falando de ter um ministério a mais na igreja. Entendeu? Nós estamos falando de almas. Nós estamos falando de gente, meus irmãos, que estão morrendo por causa de mim e de você, cara. Gente que está aí fora morrendo. Gente que está aí fora se cortando. Gente que está aí fora sonhando em fazer uma tatuagem com a ponta de uma faca. Gente que está aí fora se prostituindo porque a vida inteira viu a mãe fazendo isso e não consegue mudar uma realidade. E eu e você temos a faca e o queijo na mão para ser resposta para esse povo. Para ser resposta para essa geração. O que nós precisamos é de entender que o Senhor nos chama para um ouvido aguçado, de ouvir a voz dEle e ser obediente. E ser obediente. A Bíblia vai dizer, olha, as minhas ovelhas me seguem porque ouvem a minha voz. A Bíblia vai dizer, aqueles que me amam, me obedecem. É uma condição sine qua non que não muda. Falei igual presbiteriano agora, bem teológico. Que não muda. É uma condição que não muda. Se você ama, você precisa obedecer. Se você não obedece, você não ama. É simples. Se você escolhe sair daqui nessa noite continuando fazendo as mesmas coisas que você faz o tempo todo e não tem arrependimento, meu irmão, é porque você não ama. Se você não vai no evangelismo, cara, e não ama essas pessoas que estão lá fora, a Bíblia vai dizer, olha, como você fala que ama a Deus, se você não ama, como você fala que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Entendeu? Então, o negócio é mais embaixo. Sabe, a gente precisa de entender que não é assim a gente vir ao culto, meus irmãos, só adorar ao Senhor. Pelo contrário, a gente tem que adorar o Senhor com as nossas atitudes, o tempo inteiro. A gente vinha aqui na rua, entendeu? E não nos conformarmos com essas cadeiras vazias. Nós precisamos de falar, cara, ir para o Gui e falar, cara, Gui, eu estou aqui, cara. Como nós vamos fazer? Porque nós vamos precisar de encher ali a galeria também, cara. Porque tem um povo aí fora, cara, que está morrendo. Está morrendo esse povo. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a resposta prática que nós vamos dar? Será que a gente veio aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, construir uma família e morrer? Será que a gente veio só para isso? Não, cara. Se você tem essa concepção que você veio só para isso, aqui não é o seu lugar. Entendeu? Porque existe algo além para mim e para você. Entendeu? Existe algo além para mim e para você. Além das nossas dores, além das nossas lutas, além das nossas dificuldades. Deus tem algo que nos chama para ser apaixonados por Ele. Apaixonados por Deus. Apaixonados por Deus. Vamos nos colocar de pé?